Hoje vamos falar de um tema extremamente relevante. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos um momento onde os protestantes cresceram e muito dentro do nosso país. Mas, em outros momentos, não foi bem assim que aconteceu. Ao ponto, e tivemos o primeiro pastor presbiteriano, ele foi um padre católico, João Almeida. Hoje, para que os irmãos possam ter uma ideia, muitos pastores presbiterianos têm deixado de ser pastor para se tornar padre. Veja que coisa incomum. Então, muitos pastores, principalmente na igreja católica ortodoxa. Então, para que os irmãos tenham uma noção, nós temos já paróquias no Nordeste, onde mais de 100 membros dessa paróquia são de ex-presbiterianos. Principalmente porque ficam encantados com a liturgia, com a ordem do culto, ficam encantados com uma proposta do estudo das virtudes, de uma proposta familiar pura, e uma devoção à própria igreja. E aí muitos dos nossos irmãos têm deixado de ser protestantes e voltado ao catolicismo. Mais do que nunca, a televisão, e se você sair mudando, no passado eram 2, 3 canais protestantes e um católico. Hoje, você tem uma quantidade enorme de movimentos e de canais de TV católicos. Muitos influencers usando o YouTube, o Instagram, e quando você vai perceber, de influência católica. A própria igreja, ela foi deixando de lado esse espaço da comunicação nas redes sociais. Entretanto, os padres não deixaram de lado essa oportunidade. E isso é curioso porque sempre fomos conhecidos com os protestantes, e principalmente os presbiterianos, como alguém que sempre utilizou a tecnologia para pregar a palavra de Deus. Por exemplo, quando falamos de livros e de alfabetizar o pessoal, dávamos acesso à tecnologia da escrita da época, né? A ter um sermão escrito era algo extremamente tecnológico. Jornais presbiterianos de notícia era algo que era como se fosse hoje as redes sociais. E, em algum momento, a igreja negligenciou esse campo da comunicação, e quem vem crescendo são os católicos romanos, e com isso levado muitos dos nossos membros para essa nova abordagem. Eu não falo não só de presbiterianos, mas também de várias outras denominações que se dizem protestantes, mas que começaram a professar algumas coisas como dos católicos. E hoje vamos falar sobre essa diferença que houve, por exemplo, de um concílio católico, muito conhecido de Trento, versus a justificação pela fé. É extremamente importante falarmos disso, porque eu sou protestante. Aí fora, a nossa doutrina vai ser colocada em xeque, e não adianta mais você dizer assim, não, é porque aqui a gente não tem imagem. Esse católico ele vai dizer assim, tá, eu não concordo com tudo da minha igreja, mas você também concorda com tudo que acontece na sua igreja? Aí você já recua, e aí ele começa a fazer uma abordagem sobre a fé católica, e você pode estar até desnorteado do que realmente acredita a nossa igreja, o que acredita a igreja protestante. Então, vamos falar um pouco sobre esse concílio versus a justificação pela fé. Eu convido você a baixar sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, abre os nossos corações, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender o que o Senhor quer de nós. Ó Pai, entramos aqui muitas vezes aflitos, preocupados, tristes,
som do coração de cada pessoa aqui no nome de Jesus. Aquele que está em casa ouvindo essa palavra, ó Deus, traz calma a esse momento. Aquieta o nosso coração e que possamos ouvir apenas a tua doce voz e que essa palavra possa produzir em nosso coração cada vez mais fé e uma disposição em obedecer para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, com o grito da igreja protestante, 5 palavras em latim ecoaram por toda a Europa. E para que você possa entender, o primeiro grito é que a nossa fé, a nossa caminhada deveria ser baseada apenas na Escritura Sagrada. Por isso, sola Escritura. E é dessa Escritura, e é por pregar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que somente a salvação pela fé. E essa fé, ela ancora, agarra justamente a salvação apenas pela graça. Na Escritura que desenvolve a fé, que clareia o meu pensamento, que sou salvo pela graça, e tudo isso é realizado em Cristo Jesus. Por isso, sola Cristo. E isso tudo, amados irmãos, não era para a glória de uma igreja ou de uma tradição, mas apenas só a Ele a glória. E aí, pelos quatro cantos do mundo, levávamos essa bandeira dizendo: louvamos apenas a Escritura, a salvação é pela fé, e essa graça conquistada por Cristo faz-nos erguer e dizer: glória ao Senhor nas alturas. Esse é o chamado, esse é o vocativo da igreja protestante. Então, se você está aqui hoje, se você acompanha aí nas redes sociais, eu quero dizer que somos protestantes porque protestamos com tudo aquilo que era contrária a essas 5 cosmovisões. E aí, a Igreja Católica Romana se reúne em um concílio em 1545, o Concílio de Trento, para colocar algumas posturas contra esse vocativo, contra essa cosmovisão. E ali afirmam nesse concílio que a fé somente não é o primordial para a salvação. Então, se você é católico e está nos assistindo, dentro da perspectiva católica romana, eu preciso de fé e de obras. E se não tiver obras, eu não sou salvo. E aí muitos conhecem a história de muitas vezes pagar pelas suas próprias obras. A outra coisa que esse concílio também determinou é resgatar a autoridade da tradição da igreja. Ou seja, aquilo que a igreja fala é superior à própria Escritura. Veja que é curioso, mas algumas igrejas que se dizem protestantes colocam a tradição da igreja superior à própria Escritura. Temos uma comunidade que se diz protestante, a congregação cristã, por exemplo, no Brasil, coloca que a tradição da própria igreja em o mesmo nível da própria Escritura. Veja que é muito frágil hoje, dentro da comunidade protestante, diante de uma pregação católica romana. Porque muitos acreditam e defendem a sua igreja, a sua denominação, como se a salvação fosse por ela. Ah, não, eu sou da Assembleia de Deus, graças a Deus. Ou eu sou presbiteriano, desde 3 gerações. Amados irmãos, devemos ter alegria por tudo que o Senhor fez através de várias denominações protestantes. Mas isso não deve elevar os nossos corações a uma vaidade, achando que a salvação é apenas por nossa denominação. E aí, nos romanos, quando eu falo romanos, eu quero referir aos católicos romanos, vamos perceber esse reforço, a tradição, as autoridades, manter os próprios sacramentos, os 7, e condenou oficialmente os protestantes na figura de Lutero e Calvino. Então, não haveria mais
comunhão entre os católicos romanos e os protestantes. E aí, amados irmãos, o Calvino responde essa perspectiva, dizendo e alegando que a salvação é pela fé somente, e a fé em Cristo Jesus, e que essa postura ela é superior às tradições. O próprio livro que estamos lendo para ancorar a nossa aula ao longo desse trimestre, do Michael Horton, nos diz assim: a fé é apenas o instrumento pela qual recebemos a justiça de Cristo, nunca a causa eficiente. Calvino também nos diz que qualquer adição humana à obra de Cristo, por menor que seja, é uma negação da suficiência da cruz. E com isso, amados irmãos, o próprio Calvino começa a dizer, e todos os reformadores, alegando, olha, aquilo que é ensinado pela Igreja Católica, estamos irredutíveis. A salvação é pela fé, e não colocando por obras. Ao ponto disso, amados irmãos, quais são as implicações práticas? Será que falar que a salvação é pela fé e justificados pela fé tem alguma implicação prática já nesse concílio? Ah, sim. Primeiro, a libertação do fardo religioso. Ou seja, muitos que estão dentro do catolicismo acreditam que ora estão salvos, ora não. E muitos até dentro do movimento pentecostal ou dentro do movimento de alguns protestantes vivem esse dilema. Olha, hoje eu tive uma postura meio áspera com meu filho. Será que eu perdi a salvação? Não, hoje eu acabei falando alguma palavra torpe. Será que eu perdi a salvação? E corre prontamente para buscar ter a própria salvação. E isso cria um fardo. Ou seja, a pessoa acredita que toda a estrutura religiosa depende das suas ações. Mas quando acreditamos e cremos que a salvação e a justificação vêm pela fé, é retirado esse próprio fardo. A segunda implicação prática é que nos dá a segurança. Ou seja, se somos salvos por Cristo, Ele nos aceitou independente das nossas obras. E aí, eu quero trazer uma curiosidade. Vocês já ouviram falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Então, muitos já viram alguns sermões assim, Davi, a Bíblia nos diz que é o homem segundo o coração de Deus. E se você for começar a ler a Bíblia e ver a história de Davi, vai dizer assim, como esse homem adúltero é um homem segundo o coração de Deus? Como é que esse homem tramou a morte de um homem para ficar com a sua esposa? Como esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Só que essa apresentação no português parece até que nos diz assim, olha, os exemplos de Davi são os exemplos que estão no coração de Deus. Mas, na verdade, a construção correta é Davi é um homem segundo a escolha de Deus. Para nos mostrar que, independente das escolhas de Davi, da fragilidade de Davi, ele foi escolhido por Deus. E o seu sucesso e sua vitória na terra se dá à escolha soberana do Senhor. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, se distancie de qualquer acusação de que você não tem condição e que você não é amado ou amada. Você está aqui porque Jesus Cristo te amou e isso é mais que o bastante no nome de Jesus. Isso é libertador. E por isso a santidade, como outra implicação, ela é real. As boas obras acontecem como resposta desse amor. Eu não preciso seguir uma cartilha de leis procurando a santidade para ser aceito. Eu respondo em santidade porque eu sou amado.
Então, quando alguém diz assim, então uma vez salvo, salvo para sempre, então vamos nos dedicar à promiscuidade, vamos fazer o que puder do corpo. E você pode responder, olha, eu quero dizer que eu respondo em amor, em obediência, e não me colocando como alguém que foi escolhido para viver a minha própria vida. O próprio livro de Efésios nos diz que somos chamados e eleitos para a santidade. E não o contrário, somos santos para sermos eleitos. Percebem? E a conclusão, amados irmãos, que percebemos é que somos salvos não porque conseguimos cooperar com Deus, mas porque Cristo fez tudo por nós. Estamos aqui porque Cristo fez tudo por nós. É bem interessante que se você começar um diálogo com alguém que é cristão e que se diz protestante, e dizer assim, olha, se quando chegar no céu, Jesus olhar para você e fizer a seguinte pergunta, por que você está aqui? O que é que você vai dizer? Eu já fiz esse questionamento quando eu estava no ensino médio. Eu cheguei no intervalo bíblico e comecei a perguntar, olha, quando você chegar no céu e Jesus perguntar, por que você está aqui? Alguns diziam, eu vou dizer para ele, não, porque eu sempre participei dos estudos bíblicos, é que eu sempre fui um menino dedicado, obediente. Uma chegou até a dizer, não, é que eu mantenho a minha castidade e a minha pureza. Então, ao chegar lá e não tiver o matrimônio, eu vou dizer assim, porque eu estou pura para o Senhor. Veja que isso saiu, amados irmãos, do imaginário de protestantes. E aí, quando perguntaram, disse assim, e você vai dizer o quê? Eu vou dizer, eu vou dizer assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor é que sabe. Foi o Senhor que me amou. Foi o Senhor que me trouxe. Eu não tinha condição nenhuma de estar aqui. Por isso, está vendo esse galardão? E aí, essa coroa, pode ser pequena. Isso aí são os feitos que o Senhor preparou para mim. Foi o Senhor que colocou na minha cabeça. Você percebe, amados irmãos, que coisas simples. Muitas pessoas, os nossos próprios garotos e garotas, estão correndo atrás para mostrar alguma coisa para evidenciar que são salvos. E nós evidenciamos a nossa salvação por meio da nossa segurança, da nossa maturidade em santidade e por meio da nossa liberdade, assim, estou livre, não estou aprisionado com minhas próprias condenações internas, nem pelas condenações externas do mundo e do diabo. Bem, nesse primeiro momento da nossa aula, eu fiz essa distinção entre o catolicismo romano e a igreja protestante. E aí você pode ter clareado e percebido porque você vai continuar protestante. Ou seja, eu quero continuar com essa segurança emocional. Eu quero continuar com essa alegria. Eu quero caminhar em santidade em resposta a tudo que Ele já fez por mim. Mas como bons protestantes, devemos ancorar a nossa fé na Escritura. Não é só na Escritura. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 3, do verso 19 ao 28. Porque na próxima vez que você for argumentar com um amado e querido católico, você vai dizer assim, você acredita primeiro que a centralidade da vida cristã é a revelação de Deus? Se ele disser assim, sim, então vamos sentar. Porque devemos ter a mesma característica que Paulo deu a Timóteo, dizendo ao cristão, ao homem de Deus, não convém a contender, a fazer discussões, mas sim ser manso, apto para ensinar. E orando para que o Espírito Santo revele à mente e aos corações quem Ele é. Ou seja, até o resultado do convencimento não é nosso, é provocado pelo próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, da nossa condição, da justiça que vamos ver em Cristo e do juízo eterno que teremos ao retornarmos. Veja o que diz Romanos, capítulo 3, do verso 19 a 28, e para que a gente possa conseguir trabalhar o tempo, à medida que eu vou lendo, eu vou trazendo algumas aplicações ou apenas
deixando em negrito alguns ensinamentos. Veja o que diz Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, e aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo homem seja culpável perante Deus. Deixa eu trazer para os irmãos o pano de fundo dessa sequência de versículos. Paulo escreve a carta à igreja em Roma. Veja que coisa interessante, e essa Roma, que é justamente onde vai surgir o bispo de Roma, e que depois surge o papado. O próprio Paulo escreve à igreja em Roma, e dentro dessa igreja tem dois grupos, os judeus convertidos e tem os gentios. E ele, ao longo dessa carta, ele vai confrontar verdades bíblicas tanto para os gentios quanto para os judeus. E havia dentro do grupo da igreja em Roma, o grupo dos judeus que tinham e sabiam da lei moral, dos 10 mandamentos. E aí apresentada os 10 mandamentos dentro dessa comunidade, na igreja de origem judaica, de que a salvação era pelo cumprimento da lei. Ou seja, se eu seguir a cartilha da lei, vou ser salvo. Veja que não é novidade nossa, nem dos católicos romanos, a salvação por obras. Muitos dos judeus acreditam que a salvação é pelo cumprimento da Torá. E aqui Paulo vai tratar, principalmente agora, com esses judeus. Já que o pessoal que vinha, os gentios que chegavam na igreja, não tinha essa estrutura de se apegar a uma lei para ser salvo. E aí, já no capítulo 1, ele diz qual é a função da lei. A lei é para evidenciar a todos nós e ao mundo que todos nós somos culpados perante Deus. Então, qual é uma das funções da lei? Evidenciar a nossa culpa. Evidenciar que não temos condição alguma de estar diante do Senhor. Porque se errarmos apenas em uma, somos culpados de todas as outras. Sabe o que significa isso? É como se alguém que fosse condenado no Código Penal apenas num artigo, fosse condenado por todos os artigos. Esse é o princípio da lei. E aí vemos no versículo 20 do próprio Romanos 3 assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha aí, eu não saberia o que era pecado se a lei não dissesse para mim. Eu não saberia que roubar é errado se a lei não apresentasse para mim. Eu não saberia que cobiçar os bens dos outros, o matrimônio do outro, seria errado se o próprio Senhor não dissesse, não cobiçarás. E é muito importante saber disso, porque a comunidade, por exemplo, LGBTQI+, que roubou da igreja essa ideia de comunidade, de aceitação, veja que coisa demoníaca. Onde éramos conhecidos como comunidade e família, todo mundo dizia, não, vai lá na igreja, lá tem uma comunidade de fé, de família, de aceitação. E aí, a própria estrutura filosófica tira isso, rouba isso da igreja e diz, olha, independente da sua aceitação e da sua posição sexual, venha participar da nossa comunidade. A nossa comunidade tem alguns princípios. Nós devemos respeitar, nós devemos não matar. E aí, um dia, conversando com alguém, disse, olha, até esses princípios de pequeno convívio entre vocês vêm de pequenos fragmentos da própria lei de Deus. Pois eu só sei que mentira é errado, porque a palavra de Deus fala para não mentir um ao outro. Eu só sei que o assassinato é algo que não deve ser desejado e repudiado, porque a palavra de Deus nos diz, não matarás. E alguém falou assim, não, isso aqui a gente é da sociedade, a gente já nasce com isso, com essa ideia de não matar. Eu disse, não é bem assim. Se você for para uma estrutura no meio da Amazônia, você vai perceber que se alguma criança nasce defeituosa,
muitas delas são enterradas até vivas. Porque não há fragmentos da lei do não matarás. Ou seja, amados irmãos, até num lugar mais distante, imoral, se houver um pouco de civilidade, é porque pegam um pouco da palavra de Deus. Ou seja, um pouco da lei do Senhor. E ela só serve para nos dizer, no primeiro momento, aqui apresentado no verso 20, que ninguém será salvo por obras da lei. Na verdade, pela lei, vem no pleno conhecimento do pecado. Verso 21 nos diz ainda, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, sem lei, sem usar a lei moral para a salvação, se apresenta a justiça de Deus. E essa justiça de Deus ela é percebida tanto pela lei moral como pelos profetas. Quem é essa justiça de Deus? Porque quando a gente diz assim, o Espírito Santo nos convence do pecado, usando a própria lei, mas também da justiça. E quem é essa justiça de Deus? O próprio verso 22 nos diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, a justiça de Deus é a própria encarnação de Cristo no mundo, morrendo por nós e vivendo para que agora nós possamos viver a sua vida e não a nossa. Você percebe, amados irmãos, que do início ao fim é por Ele. Ou seja, nós não saberíamos que estávamos perdidos se a própria lei primeiro nos dissesse assim, olha, você está perdido, você precisa de um Deus. E aí, dentro dessa confusão mental e moral, o próprio Deus, sabendo da nossa limitação, revela Cristo. O próprio Deus encarnado, o tesouro de Deus, onde estão escondidas todas as coisas. O Deus pessoal, mostrando para todos nós que apesar de ter criado o universo e saber o nome de cada estrela e chamá-la pelo nome, Ele vem ao nosso encontro, diminui e se humilha até a nossa estatura e nos chama, vinde benditos do meu Pai, e nos chama e nos dá o direito de dizer, Abba Pai, Paizinho querido. Independente das suas dores, dos seus temores, saiba que você está no colo do Pai. Você tem livre acesso. É bem desafiador porque muitos dos irmãos não tiveram uma boa experiência com o seu pai. E quando falamos de pai, paizinho, muitas vezes até desperta alguns gatilhos mentais, até de repúdio. Mas eu quero reestruturar isso. No nome de Jesus hoje, pelo poder do Espírito Santo. A figura paterna é da provisão. A figura paterna é da proteção, da liderança. Eu quero dizer para você que mesmo que você foi uma mãe solteira ou aquela que perdeu o seu marido muito jovem, quem tem sido e sempre será aquele que vai prover todas as coisas, mesmo aquelas que têm seus maridos. Primeiro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e depois de ter feito tudo isso, viu que era bom e disse, dominai sobre todas as coisas. Não tem faltado nada, nem faltará. Louvado seja o Senhor. Quando Ele chama os próprios discípulos a uma caminhada, não levem sandálias, não levem bolsas, não levem nada que vocês possam garantir o sustento, venham comigo. E nessa jornada em Lucas, vamos perceber já lá no final, o próprio Jesus olhando para os discípulos e dizendo assim, faltou alguma coisa a vocês? E os discípulos dizem, não nos faltou nada, mestre. Essa é a justiça de Deus, é Cristo. E podemos dizer, ao longo de toda a nossa caminhada, quando vier qualquer confusão, dizendo que a salvação é por obras, a minha salvação vem em Cristo Jesus. E ao longo de toda essa jornada, uma coisa estou certo, não me faltará nada. Aleluia. Isso, amados irmãos, nos mostra que não há distinção. Por isso, no verso 22,
no final, ele coloca que não há distinção. A ideia aí não há distinção entre grego ou judeu. Não é se você nasceu dentro da igreja presbiteriana ou se você nasceu dentro da igreja católica. Não há distinção. O Senhor, quando vem, Ele não olha o seu nascimento. Por isso, eu citei aqui de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o qual escolheu. E isso muda tudo. Nos traz segurança realmente. Porque quando você se vê no espelho, ou diante de uma crise existencial, e ela vem ao longo da vida, pare, volte-se para o seu Deus. Somos imagem dele. Por isso, todas as vezes que caminhamos longe da perspectiva dele e de quem ele é, caímos na própria desgraça. Sabe por quê? O verso 22 nos diz que não há distinção porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui não diz assim, todos pecaram exceto as crianças, todos pecaram exceto os anjinhos até 7 dias ou 7 anos. Amados, aqui é todos. E aí isso inclui você, bem como aquele que vai para uma parada gay na Avenida Paulista. Todos pecaram, nenhum de nós tem condição moral alguma para dizer, estou salvo pelas minhas próprias obras. Isso é uma invenção do próprio diabo, querendo dar ao homem autonomia sobre a salvação, já que ele busca autonomia dentro da ciência, autonomia no seu trabalho, na sua família, e não, vamos dar autonomia também nas decisões em relação às coisas da salvação. Isso é uma mentira. Rejeite isso no nome de Jesus. Nós somos guiados pelo Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim. E ao caminhar nos seus passos, eu serei o primeiro beneficiado, pois me encontrarei nele e saberei quem eu sou. Sou a sua imagem. Eu estou como pastor, eu estou como empresária, eu estou como pai, mas eu sou a imagem do Deus vivo, e seu Espírito habita em nós, para a glória de Deus. Aleluia. Isso é transformador. E essa justificação no verso 24, nos diz que não foi comprada, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, e essa estrutura na língua original está na voz passiva, para nem colocar o homem como protagonista. Essa justificação vem de cima, nós somos objetos da sua graça, e isso é maravilhoso. É Ele que vai na frente, lutando e vencendo as nossas batalhas. E diante dos desafios maiores. E aí, eu digo até, e lembro para os meus amigos católicos, amado, todos pecaram. E justificados estamos gratuitamente, ou sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não há nenhum sequer que possa dizer que eu comprei a salvação, mesmo que diga que trouxe algum centavo. Porque se a salvação fosse 99% a escolha de Deus e 1% a minha, ela seria comprada. E vemos aqui gratuitamente, de forma taxativa, somos agentes da passiva. E tudo isso custou um alto preço, o preço de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que quando rejeitamos a justificação pela graça, rejeitamos o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Se a salvação fosse apenas pelo cumprimento da lei, como diziam já os judeus, Jesus Cristo não seria necessário. Se a salvação fosse apenas pelas obras, Cristo não deveria ter sido morto por nós. Você percebe o quanto isso é impactante? Muitas igrejas que se dizem,
estamos proclamando a Cristo, mas rejeitam o sacrifício de Cristo na sua própria teologia, no seu próprio argumento, porque rejeitam a justificação gratuita pela graça em Cristo Jesus. Que apesar de ser de graça, foi pago um alto preço pelo próprio Filho. Veja o que diz o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo estava ali, sendo morto ou humilhado, não pense que foi o diabo que estava chicoteando a Jesus, não. Ele estava recebendo a própria ira do Pai, que moeu o próprio Cristo em nosso lugar. Algumas pessoas começam a dizer: ô pastor Jonas, o Jesus Cristo não é a representação do homem? Então, ele poderia ser apenas o homem, já que ele veio para ser o novo Adão e morrer como a representação por toda a humanidade. Eu digo, sim, é verdade. Mas você esquece a outra parte. Somente um Deus todo-poderoso poderia aguentar a própria ira de Deus. Ele é 100% homem para nos representar de uma maneira 100%. E ele é 100% Deus também para aguentar toda a ira de Deus sobre ele. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, obrigado por ter resistido até a morte, e morte de cruz. Quando alguém lê a oração sacerdotal e a oração no Getsêmani, quando Jesus orando para o Pai, afasta de mim esse cálice. E alguns acreditam que Jesus estava querendo fugir da cruz. E ele diz, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando olhamos lá para Hebreus, a oração de Jesus foi respondida. E percebemos que, na verdade, o próprio Jesus, como homem, estava quase perdendo as suas forças no Getsêmani. Ele disse, Senhor, que eu não morra aqui, que eu cumpra fielmente a minha missão. Me sustenta até a cruz. Me sustenta até a cruz. O nosso Jesus nunca foi fujão. O nosso Deus, Ele é corajoso, fiel e disposto. E mesmo na fragilidade do corpo, Senhor, me sustenta. Afasta de mim essa fraqueza, mas que seja feita a tua vontade, porque eu quero ser fiel e fiel até a cruz. Diante dessa apresentação, amados irmãos, o próprio Paulo olha para os judeus, escrevendo no verso 27, dizendo, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por quê? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A ideia aqui é dizendo assim, onde está então a sua glória interna? Ô judeu, está onde? Na lei? Nas obras de vocês? De maneira alguma. Porque do início ao fim, a salvação é pela fé. E essa fé nos ancora numa graça gratuitamente dada em Cristo Jesus, por causa da redenção no seu sangue que temos em Cristo Jesus. Uma caminhada que fez o próprio Deus se humilhar e ser homem, vivendo entre nós, limitado como nós. Mas apesar de tudo, enviado à cruz como alguém que sabia, é mais importante fazer a vontade do Pai, porque a minha bebida e minha comida é fazer a vontade de Deus. Por isso, no próprio verso 28, ele conclui, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
independentemente das obras da lei. Que bênção, não é, amados irmãos? Olha, para aqueles que gostam de teologia sistemática e trabalhar os assuntos por tema, como eu gosto de teologia bíblica, da gente vir assim no texto, olhando que a nossa fé, do início ao fim, está ancorada na própria revelação de Deus. Essa revelação que cura e que liberta. E o que é que isso nos traz de implicações? Eu já falei sobre segurança, mas hoje, acima de tudo, relembre aos seus filhos que, apesar dos seus conflitos internos, da sua crise de identidade, há um Deus que o ama incondicionalmente. Relembre para o seu esposo e para a sua esposa que nós sabemos que somos falhos. Você tem que Deus te dê coragem para olhar nos olhos do seu cônjuge e dizer assim: eu te amo, apesar das suas fraquezas. Que a gente possa viver nessa semana e olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu tenho que te amar, eu tenho que responder em amor, não porque eu quero conquistar alguma coisa, mas porque o teu amor me arrebatou e me atraiu e me faz nova todas as coisas, todas as manhãs. Falamos e queremos viver um ambiente tão amoroso entre nós como igreja, mas ele começa no nosso próprio quarto, vivendo de uma maneira tão amorosa com o nosso próprio Cristo. Por fim, quero dizer que, apesar das provações, das nossas lutas, se somos salvos independentes da obra da lei, devemos colocar de lado toda a nossa vaidade. Se estamos aqui na igreja hoje e já temos uma caminhada de 20 anos, 30 anos, 50 anos, foi Ele que nos trouxe nessa manhã para sentar nesse banco. Porque se não fosse se fosse pela nossa própria vontade, nós não estaríamos aqui. Por isso, querido, se você deixou alguém em casa e saiu com a cabeça erguida, dizendo: eu estou indo para a igreja, volte para casa com a cabeça baixa e humilhado, dizendo: quem me levou para lá, mesmo sem vontade, foi Ele, mas Ele me encontrou lá e me fez feliz. Aleluia. E aí, quando alguém vai dizer assim: meu Deus, o que é que essa mãe tão chata e esse pai tão rabugento, chatão, encontra naquele lugar? Ele encontra Cristo, a esperança da glória. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Oh, Pai querido, como o Senhor é bom. Mais uma vez nós nos sentimos amados. Oh, Pai, sabemos que acordar cedo quando não temos obrigações financeiras, econômicas, não temos obrigações com filhos, ninguém poderia até nos acusar, poderíamos continuar numa cama quente, tomar um café, se distrair na internet, mas aprove o Senhor nos trazer aqui e ouvir a tua doce voz, e isso nos basta, Deus. Sermos relembrados, ó Deus, que o teu Espírito habita em nós, que a salvação é pela graça, e essa graça nos foi dada gratuitamente pelo teu Filho. Ó Pai, entramos na tua presença humilhados e dizemos: por que nós? Entramos na tua presença e dizemos: por que essa palavra faz tanto sentido para nós? Entramos na tua presença reconhecendo que não somos melhores do que ninguém. Mas agora, Pai, entendemos porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor nos amou. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Pai, nos ergue das nossas próprias falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos dá força e coragem durante todo o dia e a semana, para que as pessoas nos vejam como homens humilhados, que percebem a sua própria fraqueza, mas também que revela ao mundo a força que temos em Ti, ó Deus.
Pai, sara a falta de perdão que há em nossos corações. Que possamos, ó Pai, olhar para um pai ausente, uma mãe ausente, um marido perverso, uma mulher rebelde, um filho desobediente, que possamos olhar para eles, Pai, com um olhar de aceitação, com a mesma maneira que o Senhor nos aceitou. Isso não significa aprovação, mas que as pessoas primeiro vejam em nossos olhos o amor com que o Senhor nos amou. E, ó Deus, rogamos por aqueles que ficaram em casa, entes queridos e amados do Senhor. Muitas vezes não temos nem mais palavras, porque achamos que é na força do nosso próprio argumento, mas nos ensina, ó Pai, e nos relembra que estamos aqui por causa do poder do Teu Espírito. Por isso, rogamos pelos nossos entes queridos que ainda não professaram o Teu nome. No nome de Jesus, encontra, Pai, aonde estiver o nosso filho, a nossa filha, o cunhado, esposa, tantos entes queridos, ó Deus, que estão em casa agora, no nome de Jesus. Olha para esses entes queridos, ó Deus. Muda o coração deles. Só Tu pode transformar o coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Só Tu pode escrever essas palavras de vida eterna, como escrevestes em nosso coração. Encontra os nossos filhos e filhas, amigos e amigas, que possamos desfrutar já nessa vida a família eterna de Deus, com humildade e santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vocês são amados do Senhor, tenham todos um excelente almoço. Você que nos acompanha na rede social, estamos encerrando, procure uma pessoa para compartilhar esse amor, dar um abraço fraterno, e que todos vocês tenham um excelente almoço. Cumprimente os irmãos antes de sair, e que Deus nos abençoe. Até a noite.